Você já parou para pensar em como seriam os personagens de Hazbin Hotel quando estavam vivos? Ou melhor, quando eles já foram humanos? Eu vou mostrar para vocês os nossos personagens mais queridos quando ainda estavam vivos. E sem mais demora, só vamos! Começando pelo Alastor, o famoso demônio do rádio, um dos soberanos mais poderosos e o gerente do Hazbin Hotel. O Alastor nasceu na década de 1900, tendo crescido em Nova Orleans, Louisiana, onde inclusive é o lugar mais conhecido por ter praticantes de voodoo. E para quem não sabe ou não percebeu, esse é um dos tipos de magia que o Alastor utiliza, principalmente sendo seus bonequinhos invocados e sua sombra que o persegue por aí, tipo o Dr. Facilier, sabe? O Alastor tem amigos do outro lado. Amigos do outro lado. Alastor, enquanto vivo, possivelmente tinha uma pele mais escura, vindo por parte de sua mãe, já que, segundo a criadora, o Alastor era um filho único de uma família mestiça. E por falar em sua mãe, Alastor aparentemente era um filho muito querido e mimado por ela, já que a criadora também falou que o Alastor era um filhinho da mamãe. Ele, pela década de 20, se tornou um popular locutor de rádio, ao mesmo tempo em que era um serial killer, levando essa vida dupla. E uma das pessoas que o conheciam dessa época era a Minzy, uma dançarina de um clube que ele frequentava. O Alastor conseguiu viver essa vida dupla e certamente ele gostava do que fazia, sendo um homem completamente apaixonado pelo rádio, jazz e carnificina bem violenta. Mas tudo acabou em 1933, quando ele, por volta dos seus 30 a 40 anos, acabou sendo baleado na cabeça por um caçador, enquanto tentava enterrar um corpo em um campo de caça. E já que estamos falando do Alastor, o que acha agora de falarmos sobre a queridinha dele, a pequena e super bizarra Nifty? Então, infelizmente não tem muita coisa que sabemos sobre o passado dela, mas o que está disponível atualmente é o seguinte: a Nifty nasceu em algum momento por volta do final de 1920 e no começo da década de 30. Ela morreu em algum momento dos anos de 1950, sendo bem jovem, pois tinha apenas 22 anos de idade. E podemos especular que ela era uma típica dona de casa, porque além de suas roupas, ela parece ser o tipo de esposa perfeita para aquela época, sabendo cozinhar, lavar, limpar e costurar. Não sabemos seus hobbies, mas os rumores de que ela pode ter sido descendente ou até mesmo japonesa, mas isso ainda não é confirmado. Indo agora para o maior parceiro dela, seu amigo, igualmente preso, Husky. Muita coisa ainda não foi revelada sobre ele, mas ainda assim temos mais informação dele do que da Nifty. O Husky era originalmente de Las Vegas e cresceu em um cassino de lá, e foi daí que ele desenvolveu várias de suas habilidades, sendo ótimo em jogos de azar e cartas, além dele falar diversas línguas, incluindo russo, inglês, alemão, mandarim, espanhol, japonês e italiano. E foi em Las Vegas que a profunda adoração do Husky pela mágica de palco cresceu, já que ele costumava correr para as áreas de entretenimento do cassino para assistir aos shows que aconteciam por lá quando ele era criança. Ele também tocava saxofone profissionalmente em vários bares lounge de Las Vegas enquanto crescia. Em algum momento, o Husky se tornou um mágico magnífico, mas ele também foi descrito como acabado e amargo, o que implica que, embora o Husky fosse um mágico de palco de sucesso, a carreira dele aparentemente não terminaria bem. O Husky também foi conhecido por ter viajado muito, embora ainda não esteja claro quando ele fez isso e nem para onde ele foi, se foi para o exterior ou nos Estados Unidos mesmo. E embora a causa da morte do Husky ainda seja desconhecida, ele morreu entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Indo agora para o Sir Pentious. Ele foi um brilhante inventor e um super vilão da era vitoriana durante sua vida. Ele morreu em Londres do século XIX, especificamente no ano de 1888. Não se sabe com que idade e nem como, porém eu tenho a teoria que alguma das invenções dele
acabou dando errado. E sabemos bem onde isso vai dar. E já que estamos falando dele, vamos falar sobre o maior amor dele na vida após a morte. A Cherry Bomb. Não se sabe muito sobre a vida dela como humana, exceto que sua nacionalidade era australiana e ela morreu em algum momento durante a década de 1980 por volta dos seus 20 anos. Infelizmente, sem maiores informações sobre o Penteus ou ela por enquanto. E, para finalizar em grande estilo com meu personagem favorito, temos o Angel Dust. E para começar, o nome dele obviamente não é Angel Dust, mas sim Anthony, e ele nasceu no dia 1º de abril ao lado de sua irmã gêmea Molly, no início do século XX. Ele veio de uma família mafiosa italiana, porém ele morava na cidade de Nova York, tendo a irmã gêmea dele, um irmão mais velho e seu pai, não se dando nada bem com esses dois últimos, e por enquanto não temos registros de sua mãe. Ele morreu com seus 30 e poucos anos em 1947, após uma overdose de drogas de pó de anjo. Irônico, não? E foi isso. Um pouquinho das histórias dos nossos queridos pecadores, e eu tô bem ansiosa pra saber o que a segunda temporada tá preparando pra gente, já que é confirmado que a gente vai ter mais da história do Alastor lá. E quer saber mais sobre os personagens? Eu tenho um vídeo sobre tudo da Charlie. Comenta aí o próximo personagem que pode ganhar um desses. E por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!